A gente viu um dos gols ali do Flaco Lopes, porque o Rony foi... Cara, foi um choque de carretas ali, né? No comecinho do jogo, o goleiro do América sai para fazer o abafa e ele acerta o joelho na altura do ombro do Rony, ele tem que sair, já é levado, sofre uma fratura e o André Hernan já informa que o Rony vai perder o restante da temporada por causa dessa fratura no ombro, no antebraço. Desfalque, que é importante, claro, o Rony é um jogador que tem sido importante nesses últimos anos do Palmeiras, mas com a situação já tão encaminhada, talvez não sinta tanto. De qualquer forma, é um cara que é muito símbolo desse Palmeiras, né, Flávio? Então, ontem o Rony voltou ao time titular do Palmeiras, ele não jogava como titular desde o jogo contra o Santos, quando o Palmeiras perde de 2-1 na Arena Barueri, e ele é um cara muito querido por todo mundo, né, e ontem foi logo aos 6 minutos do primeiro tempo, foi um lance que tem muita gente reclamando que o VAR não traçou as linhas, que ele não estava impedido, que o goleiro do América deveria ter sido expulso, e é uma lesão que o Rony já teve também no início do ano, né, ele ficou uns 45 dias fora em abril, com essa mesma lesão, e agora volta de novo. E ontem ele saiu direto do primeiro tempo para o hospital, de tanta dor que ele sentiu. O Palmeiras informou isso ontem, durante o jogo. E é o camisa 10 do time, né? Um cara que deixou de ser importante, mas que tem muito prestígio com a comissão técnica do Palmeiras. E mesmo não estando, é um cara que ele energiza muito o grupo, né? Nos bastidores do jogo contra o Fortaleza, depois do empate, mostra ele, vamos lutar até o fim, gritando muito, passando essa energia para os companheiros, e é um cara que vai fazer falta aí, né, nessa reta final. Isso é um ponto importante que o Flávio está tocando, porque o Palmeiras pode ser campeão brasileiro sem Dudu e sem Rony. Pois é, e o Dudu, protagonista desses últimos títulos, vários, e o Rony também importantíssimo, né? Mostrando já um pouco dessa renovação forçada que está tendo que fazer. Ontem o time foi mudado taticamente, daqui a pouco a gente mostra na prancheta, mas o Rony começou como centroavante, o Hendrick do lado direito, mas o Rony voltou a ser titular depois de 9 rodadas. O Palmeiras, que era o time sem banco, eu já contei aqui a história do camarote da Leila, né? Descobriu o banco, Abel, né? Hã? O Abel Ferreira descobriu o banco de reservas do Palmeiras, você brincava. Porque a história que é muito boa é que no camarote da Leila, no jogo contra o Bahia, um torcedor, um convidado do camarote, olhou para o banco de reservas e falou assim: cara, esse banco do Palmeiras está muito forte. E alguém no camarote olhou para ele e disse: você está brincando comigo. Não, tem Rony e Arthur no banco. E o banco ficou forte, porque descobriu-se que jogadores que estavam no banco podiam ser titulares. Pois é, então. E aí você, naturalmente, de forma até um pouco consequência de uma coisa e a outra, acaba tornando o banco também forte. Só para ilustrar o mosaico que a gente comentava, como ficou bonito ali no Allianz Parque, o Todos Somos Um, com o fantasminha ali da Mancha já visualizando no binóculos a taça que está no horizonte do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e a imagem do Abel com as mãos apontando para a cabeça, no cabeça fria, coração quente, que foi um lema e que meio que marcou essas últimas conquistas do Palmeiras. O clima já era de festa assim no pré-jogo também, PVC e Flávio, com esse duelo entre líder e já lanterna rebaixado? O que você achou, Flávio? Então, ontem eu cheguei mais cedo no Allianz Parque, como eu tinha dito no programa, né? E eu deixei minhas coisas no Allianz Parque e saí ali e comecei a andar, né, nas alamedas, ali onde ficam os bares, a galera. E tava todo mundo vendo o jogo, assim. Tava claramente, você conseguia ver que todo mundo tava com o secador ligado. E quando o pré era Flamengo e Galo, né? Todo mundo exatamente. Ninguém tava preocupado se o Palmeiras ia ganhar seu jogo ou não. Tava todo mundo preocupado se o Flamengo... O que seria desse jogo entre Flamengo e Atlético? E a cada gol que saía do Atlético, a galera não se continha, não. Comemorou bastante. A gente falou, né? O PVC até citou. Tinha gente cantando música do Atlético ontem, porque as torcidas organizadas são aliadas. E o Palmeiras caiu no colo, né? Essa é a verdade. Porque se a gente analisar
o Palmeiras não é o futebol mais vistoso do Brasil, né? Hoje é o Atlético, por tudo que tem feito. Mas o Palmeiras, ele é um time muito consistente. É difícil você ver o Palmeiras perder. E quando perdeu, teve aquela sequência de 6 jogos sem vitória, contando a eliminação para o Boca, o time colocou a cabeça no lugar, o Abel mudou o esquema de jogo, não estava dando certo. Ele mexeu no time, ontem mexeu de novo. Então o Palmeiras é um time que aprendeu a vencer e tem tudo para conquistar seu 12º título brasileiro. Agora, impressionante também como o Endrick cresceu, né, nesse Palmeiras. Dá para dizer que virou o dono do time, como você diz na reportagem que você fez hoje, Flávio? Exatamente. Ontem, depois do jogo, eu fiquei pensando muito sobre o Endrick, né, porque ontem, com o gol que ele marcou, ele atingiu a marca do Neymar de 2009 pelo Santos, que é o primeiro jogador com 17 anos ou menos a fazer 10 gols no Brasileirão. E ontem, ele faz o gol cedo e ele foi muito mais que um 9 ontem. Ontem o Endrick se movimentou no ataque inteiro, deixou os companheiros na cara do gol, é ele que dá aquele passe para o Breno Lopes, que bate embaixo da bola e isola. Ele foi muito bem, e essa arrancada passa muito por ele, né? A gente vai lembrar o jogo contra o Botafogo, onde ele fala, dá a bola em mim, e ele fez 2 gols, ele que dá o cruzamento no segundo pau para o Gomes ajeitar para o Flaco e empatar o jogo. Então, eu tenho certeza que quando o palmeirense contar essa história do possível título, né, que tá perto do Brasileirão de 2023, muitos vão lembrar do Endrick. E é muito bom para ele, né, porque se a gente lembrar, o Endrick vai embora do Palmeiras no meio do ano que vem. Então, o único título que ele disputaria completo seria o Paulistão. Então, ele vai conseguir dar o título. Isso é muito importante. O PVC, você vê a importância do Endrick como o novo dono, entre aspas, do time na ausência do Dudu? O Endrick tomou conta desse protagonismo? Eu acho que a questão só para completar o que o Flávio está dizendo, ontem ele faz o primeiro gol jogando como ponta direita, ou jogando aberto pela direita. Depois ele vem jogar como centroavante. O Palmeiras dá uma barriga de atuação no meio do primeiro tempo. O Palmeiras começou muito bem, depois tem um declíniozinho, não corre risco, mas o time cai no jogo. E o Endrick começa a chamar a bola no pé dele. Aí ele gira em torno do Éder, ele toma uma pancada que podia ter sido cartão vermelho, foi amarelo. Na bola do segundo gol, ele faz a mesma coisa que fez no Newton Santos. Dá a bola em mim. Ele pede para o Piquerez, dá em mim. Ele sai da área, pede a bola, recebe, dá o drible e sofre a falta. Da falta que ele sofre, sai o gol contra do Éder. E depois, no segundo tempo, ele mete a bola para o Breno Lopes. Então, ele ganhou um protagonismo. O que está acontecendo agora é uma coisa que a direção do Palmeiras imaginava no final do ano passado em relação aos reforços. Porque vamos lembrar que o primeiro jogo do Endrick como titular foi Palmeiras 4, Fortaleza 0. Foi o jogo do título do ano passado. Não foi o jogo do título tecnicamente, porque o Palmeiras foi campeão sem jogar em América 1, Internacional 0 à tarde, naquele mesmo dia de Palmeiras e Fortaleza. Mas o primeiro jogo do Endrick é o jogo que sacramenta o título, embora tenha sido fora de campo, foi no Palmeiras 4, Fortaleza 0. E o primeiro gol foi no jogo anterior, que foi o jogo que tecnicamente é o do título, porque o Palmeiras somou 3 pontos contra o Atlético Paranaense em Curitiba e ele fez o primeiro gol dele. A partir dali, a direção do Palmeiras mais ou menos entendia, claro que a frase é minha, que se o Flamengo tem mais jogadores capazes de inventar gols, o inventor de gols do Palmeiras podia ser o Endrick. E é isso que ele virou nesse momento da temporada. Ele é o cara que inventa. É o cara que tira uma jogada da cartola. Aos 17 anos é ele esse protagonista. Então ele está ganhando, sim. Eu não diria que... Até porque tem uma coisa... Houve um momento ali atrás em que se dizia o Endrick é que está dando o título para o Palmeiras. E eu acho que não, eu acho que é o time, é o coletivo. Mas naquele momento a gente podia dizer que o Endrick tinha 3 gols na arrancada e uma assistência, e o Rafael Veiga tinha 1 gol e 3 assistências.
Então o protagonismo era quase igual de Veiga e Endrick. Mas o Endrick é mais inventor. O Endrick tira mais coisa da cartola. Não é o Endrick que está dando o título pro Palmeiras. É o coletivo. Acho que ninguém discorda de que o coletivo é a principal qualidade desses Palmeiras, principalmente e provavelmente com o protagonismo também do Abel, que é a figura que talvez Mas ele é um inventor de gol. Ele é um inventor de jogada. A minha pergunta é assim, PVC e Flávio. Se o Palmeiras for campeão, o jogador que vai ficar... É claro que é o time, é o coletivo, mas quem vai ser mais lembrado como protagonista se tiver que escolher um destaque individual? É o Endrick, é o Veiga ou é algum outro? Vocês têm algum nome na cabeça? É o Endrick. Nesse caso, eu acho que é o Endrick. Se o Palmeiras for campeão, o protagonista é o Endrick como jogador. Nesse caso é o Endrick. Se você escolher um protagonista, eu só não acho justo dizer o Endrick é que está dando o título para o Palmeiras. Mas o Palmeiras é o coletivo. E outra coisa que eu acho que está se criando em alguns cenários, e eu discuti isso com o Júlio Gomes ontem, uma coisa que, para mim, é uma realidade paralela. As pessoas entendem assim, e eu já ouvi mais gente falando isso e eu não concordo. Não quer dizer que eu seja dono da verdade, só penso diferente. O Palmeiras abandonou o campeonato e quando voltou conseguiu ganhar ainda. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Primeiro que o Palmeiras não abandonou o campeonato. O Palmeiras jogou com time reserva contra o Atlético Paranaense e contra o Bragantino. E jogou com uma defesa quase titular e um time reserva que foi entrando depois contra o Fluminense no Rio. Então, são 2 ou 3 jogos que o time teve que poupar jogadores pelo cansaço. O que aconteceu foi que o Palmeiras não suportou o ritmo pelo elenco curto. E aí teve um momento de declínio. Mas tanto não abandonou o campeonato que as 4 derrotas seguidas se concretizaram depois da Libertadores. A derrota para o Santos e para o Atlético foram depois da Libertadores. E depois disso, não foi que o Palmeiras voltou para o campeonato, foi que o Botafogo largou. A questão central é, nos 9 jogos, depois da sequência de 4 jogos sem vencer, de 4 derrotas consecutivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, depois são 9 rodadas em que o Palmeiras fez 22 pontos e o Botafogo fez 5. Se o Palmeiras tivesse feito os mesmos 22 pontos e o Botafogo tivesse feito 10, o Botafogo era líder. Então, não é verdade que o Palmeiras está ganhando o campeonato porque tinha abandonado o campeonato e quando voltou conseguiu dar tempo ainda. Não é isso. Não se trata disso. O Palmeiras conseguiu com o descanso, se recuperar, com uma novidade de formação, conseguiu engrenar e isso coincidiu com a queda do Botafogo. Foi por isso que o Palmeiras chegou perto de ganhar o título agora. Que esfarelou no segundo turno, só para passar pelo que é importante para o Flávio aqui, do ponto de vista do Endrick, se ele preocupa para o próximo jogo ou não, porque aqui no chat o Matheus Soares está falando, o Endrick foi buscar o jogo mais importante, contra o Botafogo. O Pereira de Souza está falando, o Endrick sim, se o Palmeiras for campeão brasileiro, é por causa do Endrick. Muita gente acreditando ao Endrick também. O Pato Dante porque o Brasil acha que o futebol é um esporte individual praticado por 11 de cada lado, e na verdade não é. O futebol é um esporte coletivo. Enquanto o Brasil não perceber isso, vai continuar acontecendo a gente perder a Copa do Mundo nas quartas de final.